aqui nesse auditório tecnológico, confortável, vamos usar os recursos que a gente tem, vamos aprender um pouco também com esses recursos, mas eu queria iniciar parabenizando o Sicredi por transformar ou proporcionar à comunidade um espaço que nem esse, né? Eu tenho certeza absoluta que o futuro vai ser construído com troca de informações, né? A gente vai ter que cada vez mais nos comunicarmos, o mundo está mudando muito rápido, vou falar um pouco sobre isso. Então, ter um espaço aqui em Cachoeira como esse nos proporciona e também nos incentiva. Eu estava brigando com eles que isso aqui é um brinquedo para quem gosta de falar, para trazer as pessoas aqui e trocar informações. É isso que a gente está fazendo hoje, né? Eu estou aqui, como eu acho que o segundo dever do médico é o dever social de trazer informação para a comunidade, né? As pessoas que vão até o meu consultório, lá eu propicio uma troca de informação individual, mas às vezes não tem um impacto tão grande quanto uma troca de informação coletiva, que é o que a gente está fazendo aqui. Bom, o Novembro Azul já é bem conhecido por todos vocês, né? Já vem sendo implementado aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Urologia desde 99, né? A Sociedade Brasileira de Urologia investe bastante, que o Novembro Azul chegue em todos os lugares do país, né? Estamos aqui devido a essa campanha, e é esse o interesse da sociedade brasileira, é que o médico saia do consultório, que os homens saiam da sua rotina, e que pelo menos uma vez por ano a gente sente aqui e troque informações, e eu tenho certeza que essa troca de informação vai trazer muito mais vantagem para vocês do que para mim. Eu acho que se o impacto e a melhora pode ocorrer aqui nessa conversa hoje, é o impacto na vida de cada um aqui. Eu sempre, todo ano, quando eu faço a palestra do Novembro Azul, eu sempre tenho um tema. Eu gosto de trazer um tema, porque o câncer de próstata ele é muito mais que só uma doença. Ele é um estigma, ele traz coisas culturais. E hoje, esse ano, não tinha bolado meu tema ainda. Eu estive agora, semana passada, na HSM Expo, em São Paulo, uma feira de inovação e tecnologia, não só médica, mas em geral. E o que eu vi lá transformou a minha cabeça. Eu voltei de lá atordoado, o que eu vi lá mexeu comigo de alguma maneira, mexeu até com a minha apresentação, que o mundo ele está mudando, ele não está mudando, ele está mudando rapidamente. Ele vai transformar a nossa realidade, a nossa percepção, mesmo aqui em Cachoeira. Às vezes nós achamos que nós estamos distante desse novo mundo. Não, ele vai chegar cada vez mais rápido e nós temos que mudar junto com ele. A gente tem que mudar nossas atitudes e a gente também tem que mudar a absorção do conhecimento. Quem ainda tiver um pouco, às vezes, alguma barreira para aprender coisas novas ou não estiver aberto para a absorção de conhecimento, não vai embarcar nesse trem que já está caminhando aí e que eu tenho certeza que veio para transformar para melhor. Tá? A gente olha muita coisa política, a gente olha notícias ruins, acha que as coisas não estão funcionando, acha que as coisas estão indo às vezes para um caminho pior. Não, eu tenho certeza absoluta que a tecnologia e a nova forma de pensar em sociedade está vindo para transformar o mundo para melhor. Nessa carreira eu vou puxar um pouco para o lado cooperativista. Eu, como um diretor da Unimed, sou um cooperativista também, assim como o pessoal da Sicredi. Estive lá na feira, eu era muito cético no espaço do cooperativismo desse novo mundo, se ele pode ser competitivo, se ele pode competir com empresas que funcionam de maneira corporativista. E o que eu trouxe para mim, depois de ver o que eu vi lá em São Paulo, é que o cooperativismo é o futuro. O cooperativismo não é só uma forma de vender um produto ou formar uma empresa. O cooperativismo é a forma de cada um acrescentar dentro de um ganho geral aquilo que sabe fazer de melhor. Eu, como médico, eu tenho conhecimento, eu sei transformar vidas, às vezes, através de uma cirurgia ou de uma palavra. Mas acho que cada um pode se doar e a soma disso tudo eu acho que vai transformar o mundo. Eu não vim trazer só mais do mesmo, né? Eu vim mostrar um pouco, a gente tirar o nosso foco dessa nossa realidade e hoje a gente vai olhar um pouco lá para frente. Tá? Porque eu tenho certeza absoluta que a forma que a gente faz prevenção de câncer de próstata hoje, ela não vai ser a mesma daqui a 5 anos
e daqui a 10 anos a gente não tem nem noção de como é que vai ser, e eu vou mostrar um pouco das tecnologias que estão mudando isso. Só para falar rapidamente quem eu sou, alguns podem ser meus pacientes, alguns não me conhecem, vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, fiz toda a minha formação em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, onde eu aprendi a ser primeiro médico, depois cirurgião, depois urologista. Terminada a residência, tive a oportunidade de ficar em Porto Alegre, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu li um livro no final da residência, que contava um pouco da história de uma pessoa que era um empresário e que, em algum momento da vida, quis acrescentar um pouco todo o seu conhecimento de vida, fundando uma instituição, na verdade, dando continuidade na instituição que o seu pai e seus pais tinham formado, e fez algo inédito aqui no Brasil, que foi transformar uma instituição que trabalha com medicina pública, SUS, em uma instituição de ponta, e não distinguir o que oferece para o paciente dessa instituição, aquilo que tem de melhor na medicina, e tirou um pouco desse estigma de que, não, no SUS tem pouco dinheiro e lá eu não posso oferecer o melhor. E ele está provando que, na verdade, o problema não é financiamento, é gestão, porque o dinheiro que aquele hospital recebe é o mesmo que todos os hospitais recebem, e ele consegue oferecer o melhor para o paciente. E é claro que o que transforma aquela realidade, além de uma boa gestão, é um pouco do que a Liga se propõe a fazer aqui. Esse hospital que eu falo é o Hospital de Câncer de Barretos, que agora mudou de nome, é o Hospital do Amor. Eu fiquei 2 anos lá, entendi bem como é que funciona. Eu posso dizer para vocês que realmente a medicina que a gente faz lá nada perde para a medicina que se faz nos Estados Unidos ou em qualquer grande centro, tudo pelo SUS, o paciente não paga nada. Esse hospital, pelo menos na época que eu estava lá, ele tinha um orçamento mensal de custos fixos de 28 milhões de reais. O SUS pagava 16. 12 milhões de reais vinham de doações. Claro, eles atingiram a excelência disso. Eles têm uma equipe especializada nisso, em pegar aquelas histórias lindas que ocorrem todos os dias de superação e contar para o mundo essa história, motivar as pessoas a dar continuidade a essa história. Talvez seja isso um pouco que a gente tem que fazer aqui. Vocês a comunidade que não está envolvida com o nosso centro de oncologia não sabe as histórias lindas que ocorrem todo dia lá, de superação, de dificuldades, cai o chão, de recuperação, de autoestima, vitórias pessoais, vitórias em família, vitórias entre médico e paciente. Isso ocorre lá todos os dias, mas se fica lá, a gente acaba não tendo noção. Talvez a gente devia explorar um pouco mais isso, que eu tenho certeza que nós nos tornaríamos mais motivados a ajudar. Então, eu fiquei 2 anos lá trabalhando só com uro-oncologia, depois vim morar em Cachoeira por uma proposta, justamente, eu queria voltar para o Rio Grande do Sul, devido a questões familiares, eu queria vir para uma cidade onde tinha tratamento de câncer. E Cachoeira tem um centro regional já há quase 10 anos. Só para eu vou passar rapidamente uns conceitos que é importante vocês saberem para a gente poder conversar sobre a proposta dessa reunião hoje, que é a prevenção de câncer de próstata. Envelhecimento. O que é o envelhecimento? O envelhecimento, ele ocorre da mesma maneira, desde a célula, desde a bactéria mais simples, até o ser mais evoluído que nós conhecemos aqui no planeta, que é o ser humano. O envelhecimento, ele tem uma base celular. O envelhecimento ocorre quando as células envelhecem. A gente nasce com uma quantidade de células especializadas, vai se desenvolvendo, essas células vão exercendo o seu papel, e em algum momento, por fatores ambientais, por genética, ocorrem erros internos dessa célula, nosso material genético, e essa célula para de funcionar. Ela não funciona mais para aquilo que ela surgiu. E a partir daí começam a ter defeitos. Então, o envelhecimento, ele é um resultado, quando a gente tem uma doença com câncer, por exemplo, a gente consegue visualizar, ele gera uma dor, ele gera um sintoma. O início do processo foi em uma única célula que entrou em defeito e, a partir de então, ela começou a agir da maneira que ela não foi programada. Mapa genético. É muito importante hoje a gente entender que a medicina ela vai mudar radicalmente devido ao conhecimento que a gente adquiriu sobre o nosso mapeamento genético. Em 2004, eu ainda estava na faculdade e o prêmio Nobel daquele ano foi um cara que conseguiu mapear
todos os bilhões e bilhões de genes que a gente tem dentro de cada célula. Só que ele criou um mapa. Ele conseguiu mapear, colocar num computador e agora a gente conseguia enxergar isso. Agora, decifrar o mapa era a grande questão. Então, muita gente pergunta assim, mas o mapeamento genético não é novo, já desde 2004, que já foi mapeado e até hoje não chegou na nossa realidade. Por quê? Porque agora a gente está desenvolvendo esse mapa, porque novas tecnologias estão permitindo a gente conseguir detectar e ligar ele às doenças e conseguir intervir nelas. Antigamente, a gente conseguia ver só o mapa, não sabia para que servia cada pedacinho, depois a gente foi entendendo para que serve cada pedacinho, claro, tem muita coisa obscura ainda, mas a gente foi ligando esses pedacinhos do DNA às doenças, e hoje essas doenças já foram catalogadas, a gente consegue ir lá e mexer no DNA antes que a doença inicie. Então, a gente já está nesse momento. E agora, além disso, também essas tecnologias estão conseguindo ser criadas em escala, e elas estão começando a chegar próximo da gente. Então, esse processo levou aí 20 e poucos anos, mas a partir de agora a gente vai começar a experimentar um pouco do que é a medicina baseada em genética. Então, só para vocês entenderem, isso aqui, bom, os conceitos que eu queria mostrar inicialmente para a gente poder dar seguimento na palestra são esses, tá? A medicina baseada em genética, o envelhecimento é a nível celular, para onde que a gente está apontando para o futuro, tá? Eu tenho absoluta certeza que o futuro é medicina preventiva. Eu tenho certeza que as cirurgias que eu faço hoje, antes de eu morrer, eu vou achar elas um absurdo, vou achar elas jurássicas, eu vou contar para os meus netos o que eu fazia, eles não vão acreditar. Tá? E a gente está dando um sentido completamente diferente para a forma que a gente atua como médico. A gente não quer mais operar, eu não quero mais operar um câncer de próstata. Eu não quero mais ter que intervir num paciente de maneira agressiva. E a gente está caminhando para isso. Parece, às vezes, soa muito longe da nossa realidade, mas, que nem eu falei, as coisas vão chegar, elas estão chegando cada vez mais rápido. Pode dar um play aqui só para vocês entenderem, claro. Isso aqui ainda faz muito, muito longe da nossa realidade. Isso aqui é um instituto lá no Vale do Silício, lá na Califórnia. Ele é um instituto financiado pela Singular University. Quem não conhece, quem tiver acesso à internet, dá uma pesquisada. Ele é financiado por um cara chamado Peter Diamandis, que é um cara que conseguiu passar o chapéu ali no Vale do Silício e hoje ele tem apenas 15 bilhões de dólares na sua conta para fazer inovação. Ele passou o chapéu lá, o Zuckerberg deu um pouquinho, o Bill Gates deu mais um pouquinho, a Apple deu mais um pouquinho, né? E então ele conseguiu juntar aí 15 bilhões de dólares e a função dele é única e exclusivamente nós queremos que tu construa o futuro. E daí ele abriu esse instituto, achou um médico sortudo, que era um cara que já estudava DNA há bastante tempo, e abriu esse instituto com o intuito de colocar em prática todas as tecnologias que podem existir para a prevenção de doença. Hoje ele já está aberto ao público, começou em 2014, abriu este ano passado. Quem quiser pegar um aviãozinho até Los Angeles, com 4.800 dólares, tu passa 3 horas lá dentro. E tu sai de lá, após uma série de exames, eles fazem coleta do teu DNA, e o computador já mapeia na hora, tu já detecta até 120 doenças pré-existentes no teu DNA, que talvez nem se desenvolveram ainda. Tu faz uma ressonância multiparamétrica de corpo inteiro, faz alguns exames de sangue, alguns outros exames de imagem, e tudo isso é compilado em dados. Eles geram 160 gigabytes de dados do teu corpo, não sei se isso é bastante, 160 gigabytes. É bastante. Então, eles geram um monte de dados. E a inovação está que esses dados são compilados dentro de um computador. Esse computador é alimentado com inteligência artificial. Ou seja, é um auto-learning. Tá? Os teus dados ficam lá todos compilados, genética, imagem, metabólico. E esse computador fica em contato com todos os artigos, tudo que sai de novo na medicina, e ele vai comparando com aquilo que foi mapeado do teu corpo, e a partir do momento que surge alguma nova inovação, um gene foi descoberto, uma nova terapia foi descoberta, ele analisa os teus dados e vê se aquilo serve para ti. Se serve, ele avisa diretamente o teu médico e tu é convocado para fazer aquela intervenção que pode evitar, às vezes, alguma doença mais para frente.
Então, isso aqui é o que já tem hoje. Tá? E eles estão investindo e cada vez mais evoluindo, né, para tornarem talvez o centro de inovação de medicina no mundo. Tá? E muitas das coisas a gente vai ver que a gente já tem aqui. Tá? Então, é para aqui que a gente deve caminhar. Hoje é muito fora da nossa realidade, mas eu tenho certeza que cada vez mais isso vai chegar próximo. Esse conceito de medicina de precisão é o que a gente tem de mais moderno hoje. Tá? O que é medicina de precisão? Primeiro, é uma medicina baseada em evidências. São gerados mais ou menos 1.200 artigos científicos por dia no mundo inteiro. Não tem como um ser humano ler tudo isso todos os dias. Eu não tenho como sair lá do meu consultório, ir para casa, jantar, tomar um banho, fazer a minha atividade física, sentar e ler 1.200 artigos. Tá? E outra coisa também que a gente vê é que desses 1.200 artigos diários, 98% deles não são realmente relevantes ao ponto de mudar a conduta ou mudar a vida do paciente ou alguma coisa que seja relevante. Também não tem como eu ler os 1.200 artigos e filtrar aquilo que é importante ou não. Então, tem computador fazendo isso para a gente. Hoje, a inteligência artificial está compilando os dados e já te traz para o médico aquilo que realmente é relevante e impactante. Tá? Existe um site pago que o médico hoje já pode cadastrar os perfis dos seus pacientes, ou melhor ainda, se tu conseguir coletar os dados continuamente no seu prontuário eletrônico, tu joga lá dentro daquela base, ele entende quem que é a tua comunidade de paciente e ele começa a te enviar os artigos que tu precisa ler para tratar aquele grupo de pacientes que tu tem. Então, é uma inversão da forma que a gente faz medicina. Quando a gente vai para a faculdade, o que a gente faz? A gente aprende primeiro as doenças, daí vem morar em Cachoeira, tem doença que eu gastei aí semanas entendendo ela, que eu nunca vou encontrar aqui em Cachoeira, fica aquele conhecimento que eu perdi, aquele tempo que eu perdi, e tem doenças talvez mais prevalentes aqui que eu não dei tanta importância, que depois eu tenho que correr atrás para aprender. Então, eu não tenho, o médico, o ser humano, ele é limitado no tempo que ele consegue adquirir conhecimento. Então, nós temos que focar naquilo que realmente vai mudar a sua realidade. Então, isso é uma inversão. Hoje, essa inteligência artificial, ela me facilita. Tá? Mas, para isso, eu preciso coletar dados da minha comunidade paciente. Isso, talvez, a gente não faça adequadamente ainda na nossa realidade. Genética, como a gente já viu, inteligência artificial, ela é cada vez mais preventiva e não invasiva, a gente não vai esperar as coisas acontecerem, a gente vai intervir antes, e ela é personalizada. O que é personalizada? Eu vou dar o exemplo da forma que a gente faz rastreamento de câncer de próstata hoje. Né? Não faz mais sentido eu fazer igual para todo mundo, não faz mais sentido incentivar todos vocês aqui fazerem da mesma forma, porque a evolução genética, a evolução natural, ela é diferente. Então, ela vai ser muito mais individual, tá? Baseada em dados. Né? A gente vai te avaliar que nem faz aquela clínica lá na Califórnia. Claro que a gente não tem essa tecnologia, mas a gente já pode fazer coisas hoje. A gente vai tentar individualizar, nós vamos tentar entender a tua genética, entender o teu corpo, entender os fatores que estão levando tu a adoecer, como é que está teu peso, os teus hábitos alimentares, os teus hábitos de vida, exercício físico, como é que é a tua cultura, né? O que tu gosta de fazer nas horas vagas, né? O tempo que tu tem disponível para poder cuidar da tua saúde, tentar adequar. Não, eu sou um cara que trabalho 6 horas por dia, então tu tem bastante tempo, então a gente consegue utilizar esse teu tempo para poder cuidar mais da sua saúde. Não, eu trabalho demais, eu tenho pouco tempo. Bom, então a gente vai tentar focar o teu tempo livre e tentar fazer aquilo que pode gerar mais resultado. Tá? Então, estilo de vida, hábitos, isso tudo tem que ir dentro da uma avaliação. Não adianta, isso já me frustra muito, não adianta chegar um paciente lá no consultório e eu ver aquilo que eu tenho para fazer, eu falar para ele, tu tem que ir no nutricionista, tu tem que emagrecer, tu tem que caminhar, tu tem que fazer exercício físico, tu tem que parar de fumar, tu tem que parar de beber. E o paciente sai de lá e eu simplesmente falo, jogo tudo no colo dele, tá, agora te vira, vai para casa aí e te vira, tu tem que fazer isso. Chega em casa, não consegue, não sabe nem por onde começar. Então, planejar junto com o paciente de forma individual. Tem gente que pode ir na consulta toda semana, tem gente que pode ir uma vez por ano, então a gente tem que individualizar. Não é só individualizar dessa forma tecnológica, mas individualizar também a gente tentar chegar a um consenso comum para que gere um resultado.
Uma consulta que o paciente vai lá, senta na frente do médico e sai de lá, e depois daquilo nada muda na sua vida, foi uma consulta inútil. Uma consulta serve para mudar alguma coisa. Nem que seja um hábito, nem que seja um diagnóstico e um tratamento, mas alguma coisa tem que acontecer. Se o paciente sai de lá com um monte de recomendação e não faz nada daquilo, não é porque ele não quer. Se ele foi para a consulta, pelo menos ele tentou. Foi porque a gente não conseguiu programar de acordo com a vida dele, a forma que ele pode se ajudar. Então, vamos falar um pouco agora, então, essa parte inicial, só para a gente agora entrar mais no conceito mesmo da câncer de próstata. A próstata é uma glândula, tamanho normal entre 20 e 40 gramas. Ela tem esta localização aqui, tá? Aqui está a bexiga, aqui está a próstata, a uretra passa bem dentro da próstata. Eu sempre digo, se a próstata fosse uma glândula embaixo da pele, subcutânea, de fácil acesso, provavelmente o urologista morreria de fome. Porque a gente já tiraria ela no início da vida, porque ela não tem nenhuma função vital. Ela é uma glândula, o principal produto que ela produz é uma substância que faz a liquefação do sêmen. Muita gente confunde, às vezes acha que ela é uma glândula hormonal, que ela está envolvida com as questões sexuais, de ereção. Não, ela como função prioritária é liquefazer o sêmen, ela gera um fluido que participa em 20% do volume do ejaculado final. Agora, a grande questão é que a gente levou o azar de que essa glândula fica num local de extrema dificuldade de acesso. E que qualquer doença que gera uma série de repercussões, porque além da uretra, passa dentro, do lado dela a gente tem os nervos que inervam toda a sensibilidade do pênis e que conseguem fazer com que o corpo cavernoso, essa parte do pênis, encha de sangue e consiga fazer a ereção. Então, a peculiaridade da próstata é a sua localização. Uma localização de difícil acesso, extremamente delicada para qualquer tipo de intervenção. E as doenças que podem acometer não é só o câncer, temos doenças benignas, por exemplo, a prostatite, que é uma inflamação da próstata, gera sintomas como dor, dificuldade para urinar, geralmente em pacientes mais jovens. Podem ser infecciosas e não infecciosas, e geralmente não deixam nenhuma sequela. Mas a hiperplasia benigna também, aquele crescimento da idade, né, começa a obstruir o fluxo urinário, começa a ter sintomas como jato fraco, dificuldade para urinar. Então, muitas vezes se confunde que o paciente chega lá no consultório preocupado com seus sintomas, achando que é câncer, mas o câncer, ele, na maioria das vezes, no caso da próstata, ele evolui de maneira silenciosa. Muitas vezes o paciente vem com sintomas achando que é grave, eu tenho mais medo daqueles pacientes que não sentem nada e que por não sentir nada não procuram médico. Esses são os pacientes mais perigosos. Então essa é a doença que faz a próstata ser tão estudada, que faz nós estarmos aqui hoje, que é o câncer de próstata, que é um envelhecimento celular que ocorre lá na próstata, aquilo que eu falei inicialmente. Células prostáticas que ao longo da vida vão que vão evoluindo, que vão sofrendo ação hormonal, que vão sofrendo infecções, ou que já tem um componente genético lá dentro, que em algum momento ela vai gerar uma disfunção e vai gerar um tumor de próstata, que pode se iniciar ali na próstata e pode acometer outros órgãos. Essa é a característica do câncer. E não dá sintomas na fase inicial. Por quê? Porque geralmente o câncer cresce perifericamente. Ele não inicia naquela parte central, onde gera mais sintomas urinários. Esse é o grande problema. Se ele começasse aqui nesta zona, talvez a gente conseguiria detectar muitas vezes precocemente. Mas ele inicia-se na zona periférica da próstata, não gerando muito sintoma, até que ele atinge 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, ou possa até já evoluir com metástase. Outra coisa que faz essa doença ser muito comentada é que, tirando os cânceres de pele, ele é disparado, muito na frente do segundo colocado, o câncer de maior incidência no Brasil e no mundo também. Então, para esse ano, nós temos 2 institutos que fazem essa avaliação. Para esse ano, são esperados em torno de 70 mil novos casos de diagnóstico de câncer de próstata aqui no Brasil. Esse número vem aumentando rapidamente. Não porque o câncer de próstata está acontecendo
mais, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é que os recursos diagnósticos estão mais próximos à população também, né? Antigamente o acesso à saúde era pior, hoje a gente consegue oferecer diagnóstico na maior parte da população. Hoje, para fazer diagnóstico de câncer de próstata, é uma luva, um pouquinho de xilocaína e um PSA, que é um exame que hoje custa menos de R$ 5 para um laboratório fazer. Então, é acessível a grande parte da população. Agora, é impressionante como deveria ser acessível, mas ainda temos mais ou menos 40%, 45% de homens circulando nesse país que nunca fizeram nenhum tipo de exame de próstata. Mesmo estando disponível, provavelmente perto da sua casa, né, financiado pelo governo, mesmo assim a questão cultural ainda afasta bastante os homens desse diagnóstico. Tá? Aqui só mais uma estimativa, então, mostrando aqui pela Organização Mundial da Saúde, que faz um outro tipo de cálculo, mostrando que disparadamente o câncer de próstata é o mais frequente no homem e gera mais mortalidade. Alguns números só para a gente ter noção: um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos, um óbito da doença a cada 40 minutos, 25% dos pacientes portadores de câncer de próstata morrem da doença, aqui no Brasil, esses são números do Brasil. Tá? A gente realmente ficou para trás no mundo em muita coisa. Né? Hoje, tu falar que um país que é a 7ª economia do mundo, um país continental, um país relevante dentro do nosso continente, um país que tem pelo menos umas leis e estrutura de saúde pública mais modernas do mundo. Né? Existir é uma coisa, aplicar na prática é outra, mas existe, está lá na Constituição, e a gente ainda tem 25% das pessoas com câncer de próstata morrendo. Tá? Eu posso te garantir que hoje, se a pessoa tiver acesso a todos os recursos que existem, ninguém mais morre de câncer de próstata. E não tem como morrer de câncer de próstata. Tá? Se tu conseguir ter acesso à prevenção, mesmo assim a prevenção não quer dizer que tu não vai ter câncer, quer dizer que tu vai detectar ele precocemente, tu tiver acesso ao tratamento de maneira rápida, eu garanto para vocês que essa morte é completamente evitável. Mas por que isso ocorre? Porque 20% dos pacientes ainda chegam em estágios avançados. Eu vejo isso aqui em Cachoeira. Cada vez que chega um paciente, que eu estou conhecendo ele a primeira vez, e ele já chega metastático, eu chamo isso de um crime social. Isso é um crime social. Hoje, com os recursos que a gente tem, com as informações que a gente tem, como eu falei, fazer prevenção de câncer de próstata pode ser barato e eficaz. Chegar na sua primeira consulta da vida, já com câncer de próstata metastático, é um crime social. Porque quando os sintomas aparecem, 95% das vezes já está em fases adiantadas. Tá? Então, claro, temos a parte social, mas a parte cultural a gente tem que mudar um pouquinho também. Ontem eu estava lá na Ubra fazendo uma palestra para jovens, né? E depois de mim, um psicólogo foi falar sobre as questões culturais, por que o homem tem essa dificuldade, diferente da mulher, em ir ao médico, porque ele tem esse posicionamento de quem procura acha. Né? Eu achei muito interessante a abordagem dele e aprendi bastante com aquela palestra, ele falando que realmente a gente, desde pequeno, o homem é criado como... ou pelo menos é incentivado a ser um ser forte, alguém que não pode falhar, alguém que tem o dever de ser forte em todos os momentos. Então, não é. Eu sempre achava assim, o homem não se preocupa com isso. Ao contrário, ele se preocupa demais. Internamente, todos se preocupam. Só que o fato de não procurar o tratamento é justamente porque, se encontrar a doença, demonstrar fraqueza perante a doença é algo que é difícil de ser aceito pela sociedade, essa sociedade com essa cultura mais machista. O homem que tem um diagnóstico de câncer tem que se afastar do seu trabalho, tem que demonstrar fraqueza, que é natural, isso é muito difícil. Então, são questões culturais que ainda temos que transformar. Os recursos estão aí, a informação está aqui, mas a cultura, às vezes, ainda impede que muitas pessoas acessem a isso.
Fatores de risco para essa doença, é importante cada um tentar identificar esses fatores dentro da sua história. A idade, tá? Não é uma doença de gente jovem, obviamente, né? O envelhecimento celular, ele demora, ele não ocorre inicialmente. Então, é uma doença de homens em terceira idade, a incidência começa a aumentar muito aos 50 anos, a partir dos 50 anos, mas a faixa etária entre 60 e 70 anos é onde mais aparece essa doença. O principal fator de risco é a história familiar. Tá? Quem tem parentes de primeiro grau, um parente de primeiro grau, 2 vezes chance maior, 2 parentes de primeiro grau, até 6 vezes maior. Tem família, diagnostiquei um câncer de próstata um dos primeiros pacientes quando eu cheguei aqui em Cachoeira, que 2 tios, o pai, o irmão e o avô tiveram câncer de próstata. Até encaminhei o filho dele com 32 anos para Porto Alegre, lá para o Hospital de Clínicas, para o setor de genética do Clínicas, para mapear, porque a gente já tem um gene que a gente encontra, que pode ser feito na família inteira. Quem tem aquele gene já tem que começar a fazer rastreamento bem cedo. Então, histórico familiar é o principal fator de risco. Quem tem histórico na família, não precisa ser só parente de primeiro grau, de segundo ou terceiro, mas tem histórico na família, é importante se atentar para esse risco. A raça negra não é que aumenta o risco, a incidência, o número de casos, mas os casos que ocorrem em pacientes afrodescendentes são casos de maior mortalidade. A gente vê que os cânceres de próstata nessa população é mais agressivo. Obesidade e hábitos alimentares, esses 2 aqui não estavam nessa lista até poucos anos atrás. Saiu um estudo numa revista bem conceituada, na Nature, em 2016, que mudou radicalmente. A gente sempre tinha aquela ideia, não, alimentação ruim, acima do peso, sedentarismo, ele é ruim para a saúde, ele pode estar associado ao câncer. Saiu um estudo mostrando que para câncer de próstata isso é muito relevante. Aqui está a figura do estudo, né? Quem não reconhece essas figuras aqui na dieta do cachoeirense, né? Estão presentes no nosso dia a dia, principalmente esse aqui. E aqui a gente tem uma correlação, então, do índice de gordura ingerido por dia e a taxa de mortalidade por câncer de próstata. O Brasil não está aqui, isso eu faço um asterisco. O Brasil não gera dados. Nós não pesquisamos. Nós atendemos, eu fiz um levantamento agora ali, mais de 3.000 casos diagnosticados de câncer aqui em Cachoeira. Eu não sei te dizer nem qual é o câncer mais frequente, qual é a idade, se eles chegam em estado avançado ou não. Os dados se perdem. Né? Isso é um absurdo. Como vi, medicina de precisão, ela precisa de dados. Se a gente não tiver dados para jogar no computador, para o computador nos ajudar, a gente não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, esse é o primeiro grande passo. A gente, claro, eu falo como médico, a vida do médico é alucinante, pessoal. Tu acorda de manhã e não sabe que horas vai dormir, tu não tem final de semana, e realmente tu parar, às vezes tirar um pouquinho do pé, dar um passo para trás, para coletar dados, para formatar o sistema de saúde, é muito difícil. Né? A gente precisa de ajuda. Né? Outras pessoas, não médicas, nós temos que nos unir, cada um fazer um pouco da sua parte. Toque retal. Quem tem menos de 30 anos de idade, nunca vai fazer um toque retal. Tá? E, novamente, naquela conversa que eu vou ter com o meu neto, talvez lá na frente, uma das coisas absurdas que talvez eu tenha que contar para ele é que eu tinha que fazer esse exame. Ah, mas não serve para nada esse exame? Não, serviu, salvou muita vida. É importante ainda? Tá? Até que as novas tecnologias cheguem, até que as coisas sejam mais baratas, mais acessíveis, ele é importante. Tá? Mas eu tenho certeza, alguém tem menos de 30 anos aqui? Ó. Tenho certeza absoluta que vocês não vão fazer esse exame. Não para esse fim, né? Talvez para um outro fim. Às vezes tem uma doença orificial, alguma doença proctológica, tem que ser examinado. Mas fazer um toque para tentar diagnosticar câncer de próstata, eu tenho certeza que vai lá para o museu da medicina. Tá? Mas hoje, aqui em Cachoeira, é importante. Hoje, no meu consultório, deve ter feito uns 2 ou 3. Continuo fazendo a minha prática, porque ainda é um recurso válido, e a gente vai entender um pouquinho por quê. Esse número aqui tem mudado, tá? Mas ainda 20% dos casos de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. Tá? São cânceres que não produzem PSA, são cânceres que não geram as alterações que a gente pode enxergar de outra forma. E a gente palpa o nódulo, e muitas vezes esse nódulo é maligno.
tá? Até porque a gente não tem os acessos à ressonância e outros exames que a gente poderia substituir ainda. Talvez lá na Califórnia, eu tenho certeza que acho que ninguém mais faz toque retal. E por que ele é importante? Tá? Que nem eu falei, o acesso à próstata, se ela fosse embaixo da pele, a gente tiraria. Se ela fosse num lugar mais fácil, a gente examinaria de outra forma. Mas a natureza, assim como foi sacana em fazer essa glândula, que não tem uma função vital ter essa localização, ela também foi sábia porque ela conseguiu gerar uma forma de a gente examiná-la. Então a gente introduz o dedo pelo canal anal e a gente consegue, após 2 ou 3 centímetros aqui do orifício anal, a gente palpa 20% da superfície da próstata. Mas então, se eu palpo só 20% da superfície da próstata, os outros 80% eu não palpo, e se o tumor estiver nos outros 80%? Novamente, a natureza foi sábia, e esse é o local de aparecimento de até 90% dos cânceres, que é a zona periférica, que é aqui onde a gente consegue palpar. Por isso que é importante. Tá? A gente consegue palpar realmente a região que importa. E justamente por ela estar nessa zona periférica, é que ela não está próximo da uretra e não gera sintoma. Por isso que às vezes pode ter um tumor palpável de 2, 3 centímetros, o paciente não sentir absolutamente nada. Tá? Então, daqui a gente geralmente palpa um nódulo endurecido, fixo, algumas características que quem tem alguma experiência consegue rapidamente detectar o risco de ter malignidade ou não. Outro exame que é conhecido de todos vocês, principalmente o homem começa a se aproximar aos 50 anos, começa já a criar uma amizade com o seu PSA, que é um exame de sangue que a gente faz hoje de maneira bem disseminada, bem fácil de encontrar. Acho que todos que têm mais de 50 anos aqui já devem ter feito alguma vez. É uma enzima protegida pela próstata, ela faz aquela função de liquefação do sêmen, é um marcador de alterações de próstata, e aqui vai uma ressalva. Tá? O PSA, ele foi um divisor de águas, ele foi extremamente importante. Ele foi o primeiro marcador de doença oncológica, ele já tem 30 anos. Tá? Eu sempre brinco que as outras especialidades, como mama ou cirurgia oncológica, câncer de pulmão, sempre sentiram inveja do uro-oncologista que tinha o PSA como sua ferramenta, mas ele é uma ferramenta extremamente imprecisa. Tá? Por que imprecisa? Porque ele é órgão específico. O que significa isso? Se o PSA está alterado, tá, uma coisa tu pode ter certeza, o teu problema está na próstata. Agora, não necessariamente é câncer. Ele não é câncer específico, não quer dizer que quando ele aumenta, é câncer. E quando ele aumenta, o problema está na próstata, mas pode ser hiperplasia benigna, pode ser uma prostatite, né, várias coisas podem alterar o PSA. Tá? Então, ele necessita de um bom senso muito grande para ser realizado e para ser interpretado. E aqui vai o grande problema. Tá? O PSA hoje ele virou commodity. Né? Qualquer exame de sangue que tu vai fazer, por qualquer médico, coloca um PSA lá. Tá? E ele funcionando dessa maneira, né? Tem pacientes meus que chegam lá às vezes com 4, 5 PSAs feitos num ano só. Tem paciente fazendo PSA com 35 anos de idade. O paciente fazendo PSA e eu com cardiologista, não sei. Usar essa ferramenta só olhando lá o valor de referência, não, ele está ali entre 2,5 e 4, ele está na faixa boa, então está tudo certo, assume-se um risco muito grande, porque ele não é uma ferramenta precisa. Tá? Eu sempre falo que o PSA ele é quase um DNA da tua próstata. Tá? Agora, para a gente poder responder aquela pergunta que o paciente quer que seja respondida quando ele vai no consultório, né, quando o paciente vai lá fazer, não, vim aqui fazer uma prevenção do câncer de próstata. Qual é a pergunta que tu quer que eu responda no final do consultório, da consulta? Eu tenho câncer de próstata ou não? Eu vim aqui para isso. E daí muitas vezes o paciente chega lá com um PSA. Ó, fiz meu PSA agora há 2 meses, está aqui o resultado, está ali a maca, está aqui a luvinha. Responda para mim, tenho câncer de próstata ou não? É impossível eu te dar essa resposta baseado só nesses dados. O PSA, que nem eu falei, ele é muito impreciso. A gente tem que observar a curva ao longo do tempo. Isso é muito mais importante. Tem pacientes que saem do meu consultório com um PSA de 10, que eu falo, olha, até o ano que vem. Tem pacientes que saem do meu consultório com PSA de 2,5, que vão direto para a sala de biópsia. Então, o valor em si, tá, isoladamente, ele diz muito pouco.
Agora, dentro de um contexto relacionado à idade, à curva ao longo do tempo, volume de próstata e outros dados, a gente consegue começar a entender muito mais e consegue ter mais ferramentas para dar a resposta que o paciente quer, que é eu tenho ou não câncer de próstata, ou qual o risco de eu ter câncer de próstata se eu tenho ou não fazer uma biópsia. Então, o meu PSA depende da minha idade, do volume da minha próstata, que a gente... Outra coisa que também é importante saber, acha que o dedo do médico é mágico, que a gente consegue tocar lá e 37 gramas de próstata. Não dá. Até alguns anos atrás, tudo bem, não tinha acesso a ultrassom, era difícil ter exames de imagem, então tinha que fazer uma estimativa ali, mas hoje em dia não cabe mais, né? Se a gente está querendo responder essa pergunta importante, qual é o meu risco de ter câncer de próstata, tem que ter um pouco mais além. O volume prostático, a relação entre o PSA e o volume prostático é muito importante. E hoje a gente tem ferramentas bem fáceis, o ultrassom é uma ferramenta pouco invasiva, não quer radiação, disponível, que nos dá esse dado e nos ajuda bastante a interpretar o PSA. História de infecções prévias e a minha genética. Muitas vezes eu conheço o paciente pela primeira vez aos 65 anos de idade, com um PSA lá de 6. Pode ter tido infecções urinárias no passado, às vezes subclínicas, que nem geraram muito sintoma, que fizeram a construção do paciente chegar naquele PSA de 6. Então, eu sempre falo para os pacientes, a melhor forma de a gente utilizar ainda esse recurso do PSA é a gente conseguir entender a história que te levou até ter aquele númerozinho lá no exame naquele dia. Então, o histórico de infecções prévias e tudo mais é importante. E, novamente, dados. E hoje eu faço uma meia-culpa, nós médicos. É meio insano até, todos os dias, sei lá, centenas ou até milhares de pacientes consultando aqui na região, o médico fazendo perguntas, interagindo com esse paciente, ou seja, gerando dados, exames laboratoriais feitos, exames de imagem feitos, que levam ao consultório do médico. Muitos médicos fazendo registro desses dados no seu prontuário, cada um com a sua metodologia, e esses dados não conversam um com o outro. Fica lá no fichário, para os médicos mais antigos, fica lá no computador, para os médicos meio antigos, no meu caso fica na nuvem, porque o meu software lá é na nuvem, mas nem na nuvem conversa com o resto. Então, muitas vezes o paciente chega lá, aos 65 anos, já passou 10 vezes pelo urologista, já gerou vários dados, perguntas, respostas, sintomas, dados de exames, e eu não consigo acessar aquilo para poder dar a resposta que o paciente quer. Qual é o meu risco de câncer de próstata? Então, novamente, é um absurdo. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem que começar a conversar, a gente tem que começar a entender o problema, a gente tem que começar a trabalhar em conjunto, de forma cooperativa, para a gente começar a ter esses dados para poder fazer a medicina de precisão, aquilo que eu mostrei inicialmente. E o PSA ainda funciona? Funciona. Por quê? Primeiro, porque ele é barato e acessível. Num país que nem o nosso, ser barato e acessível é uma ferramenta que a gente nunca vai poder dispensar. Segundo, porque utilizando essa curva ao longo da vida, a gente ainda tira bastante dados dele. Se a gente relacionar com outros dados, como eu falei um deles, o volume medido no ultrassom, a gente consegue ainda fazer dessa ferramenta algo bem útil. E principalmente, talvez aqui esteja o maior problema hoje. O problema começa aqui, né? Ele é barato e acessível, mas bom senso no uso. Não é um exame que dá todas as respostas. Então, ficar fazendo de maneira indiscriminada, ou utilizando, ou médicos que fazem uma análise, às vezes, superficial da situação, geram muito problema. Eu já vi muito problema, muito paciente aí sendo diagnosticado com câncer um pouco além do que deveria, e não é por falta de cultura, porque esse paciente já ia consultar, já fazia os seus exames, não é por falta de acesso, porque ele fazia os exames, mas um pouco de bom senso no uso. Isso é muito importante. Estamos falando de ferramentas que provavelmente daqui a uns anos a gente ainda vai utilizar, mas não vai ser só o que a gente tem disponível. Aqui eu mostrei só para vocês, esse aqui é um slide que eu vi em 2016, nem é tão novo assim, no Congresso Brasileiro de Urologia, que é tudo aquilo que a gente já tem disponível hoje para ir um pouquinho além do PSA. Aqui pelas cores vocês podem ver que os momentos e os exames que a gente tem, só para a gente rapidamente entender. Os em azul são utilizados para detecção precoce.
Os roxinhos aqui bom, se o meu PSA deu alterado, eu tenho que fazer uma biópsia ou não? Mesmo que eu vá lá, eu tenho a tua curva do PSA nos últimos anos, eu tenho o tamanho da tua próstata no ultrassom, eu fiz o toque retal, já tenho bastante dado. Ainda erra bastante. Ainda se faz um monte de biópsia que vem negativa. Só para vocês terem uma ideia, quando o PSA foi inventado e começou a ser usado muito, antes de começar a entender as falhas do PSA, quando eu fiz faculdade, quando eu tive a cadeira de urologia, eu me formei em 2008, a cadeira de urologia eu tive em 2006. Ainda me ensinaram assim, não, PSA entre 2 e 2,5 é normal, entre 2,5 e 4 é suspeito, de 4 a 10 é provável, acima de 10 é câncer. Então, acima de 4 para cima, biópsia em todo mundo. Era assim que se ensinava em 2006. Só que daí começou a ficar barato o PSA, todo mundo fazer, e começou a vir os dados das biópsias. E, de repente, o mundo da urologia começou a enxergar que 98% das biópsias eram normais. Se biopsiou uma legião de pacientes de maneira desnecessária. Por quê? Porque estava se atribuindo ao PSA algo que ele não poderia oferecer. Isso chamou a atenção no mundo inteiro. Começaram a falar, muito ainda se fala sobre fazer rastreamento de câncer de próstata não funciona, não deve ser feito. Mas, na verdade, não é que não deve ser feito. Usar o bom senso e entender a ferramenta que a gente tinha disponível. Então, hoje, a gente tem como ir um pouco além. Então, a gente tem esses exames aqui para saber quem biopsiar. Esses aqui são os que eu mais gosto hoje. Fui lá, biopsiei um paciente, veio lá um câncer de próstata de malignidade baixa. E aí, tem que operar ou não? Até então, novamente, se biopsiamos uma legião de pacientes de maneira desnecessária, eu posso garantir para vocês que operamos no passado e ainda operamos uma legião de pacientes que não precisariam operar, que nunca morreriam da doença. Mas, com os recursos que a gente tem, está diagnosticado o câncer, eu ainda não tinha como filtrar aquele paciente que poderia ter uma complicação ou não. Hoje eu já tenho como fazer isso, principalmente esse exame aqui, que é de base genética. E depois de tratado, estou curado ou não. Então, a gente tem como também monitorar isso melhor. Então, dessa janela toda, eu queria só trazer 3 exames que esses já estão dentro da nossa realidade. Já são exames que eu tenho condições de pedir aqui em Cachoeira. O primeiro, que é o PHI, que a gente está chamando de Índice de Saúde de Prostático. É um exame coletado no sangue. Ele analisa 4 substâncias, o PSA, PSA livre, o P2-PSA, que é uma outra substância vinculada ao PSA, e a caleicreína, que é uma proteína de fase aguda oncológica. Só que assim, isso tudo vai para um computador, inteligência artificial, base de dados, e o computador emite uma resposta dizendo a porcentagem de chance daquele paciente em ter câncer. Então, não é mais um número que tu tenha que correlacionar. Por exemplo, meu PSA é 6, minha próstata tem 60 gramas, eu tenho 65 anos. São os dados que a gente tem. E aí, qual é a minha chance de ter câncer de próstata? Não sei. Daí vai da experiência do médico. Olha, pelo jeitão aí, ele subiu um pouco ultimamente, eu acho que já está chegando num ponto que eu acho que tu tem que fazer uma biópsia. Hoje é assim. Agora não. Agora com o PHI, não é uma ferramenta perfeita, mas já é bem mais avançada, tu vai lá fazer um exame e vai vir lá. Tu tem 32% de chance de ter câncer de próstata com essa análise de hoje. Bom, tu conseguiria ir para casa com 32% de chance de ter câncer? Aí é uma decisão compartilhada? Não. Então, vamos fazer uma biópsia. Então, a gente pode ir um pouquinho mais além. O FOI-score é parecido, só que ele utiliza, aqui a gente utilizou então um exame de sangue com 4 substâncias, o FOI-score também usa um algoritmo de inteligência artificial, mas ele monitora 16 itens. E eu utilizo principalmente para aqueles pacientes que já fizeram uma biópsia, foi ao longo da vida, de repente o PSA subiu, se fez uma biópsia, veio negativa, era doença benigna, seguiu a vida, de repente tem um novo aumento do PSA, até mais intenso do que era o anterior. E aí, vamos fazer uma nova biópsia de novo? Antigamente era essa a rotina. Eu lembro que na residência tinha pacientes com 4, 5, 6 biópsias de próstata na vida.
porque não tinha ferramenta. Tu ia deixar o paciente com aquele PSA subindo, tinha que biopsiar. Hoje, o FOSCOR consegue nos dar uma resposta, principalmente porque aqui ele utiliza dados da biópsia anterior. E o Oncotype DX, tá, muito usado na mama, tá, é aquele exame genético, tá, fez uma biópsia, veio câncer de próstata, veio o laudo lá de câncer de próstata, mostra que é um câncer de próstata que não parece ser muito agressivo. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos lá operar a próstata, vamos ficar observando e ver como é que ele se comporta, vamos fazer radioterapia, vamos intervir, não vamos intervir. Bom, tu pega um pedacinho dessa biópsia, manda lá para Porto Alegre, na Fleury, custa $3.000, claro que ainda é bem inacessível, mas vai para os Estados Unidos, eles fazem a codificação e emitem um laudo dizendo exatamente o que esperar daquelas células, qual a agressividade daquele tumor. Tá? E qual é o benefício aqui? Talvez ele evite uma cirurgia desnecessária. Talvez tu saiba que tem um câncer, mas foi estudado a genética desse câncer e está te dizendo, olha, esse câncer aqui tem uma chance muito pequena de te gerar problema. Deixa ele quieto. Melhor deixar quieto do que fazer uma cirurgia e às vezes conviver com uma sequela da cirurgia. Então, em câncer de mama, o Oncotype DX, em câncer de próstata, cirurgias já estão sendo evitadas. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Tá? É caro, $3.000. Tá? Desde que eu estou aqui, um paciente só em Cachoeira fez. Tá? E aqui entra o dever do médico. O que acontece? Hoje a decisão é compartilhada. Hoje a decisão tem que ser tomada pelo paciente. Tá? Porque o meu dever como médico é trazer a informação e colocar na mesa todas as tuas possibilidades. Todas. Só existe lá nos Estados Unidos. O meu dever é te dar. Assim, eu não posso te pré-julgar. Não posso te dizer assim, não, aqui em Cachoeira, geralmente os pacientes não têm muita condição e tal. Não vou nem dizer que existe, para não gerar angústia. Não, faz aqui, vamos te operar. Eu acho que a gente tem que parar com esse pré-julgamento. O médico tem que chegar e tem que te colocar. Esse paciente que fez o Oncotype DX não era um paciente rico, não era um paciente que R$16.000, que foi na época que ele pagou, era um dinheiro que faria diferença assim, no seu orçamento doméstico. Tá? Mas eu te pergunto, R$16.000 na tua vida, se puder evitar uma cirurgia, será que não vale a pena? Hoje é caro, daqui a pouco vai ficar mais barato, mas a gente tem que começar a se pautar naquilo que realmente gera impacto na nossa qualidade de vida. Eu tenho certeza que vai sair muito mais caro se esse paciente operasse e gerasse uma sequela, tivesse que conviver o resto da vida com uma incontinência urinária, ou estragasse a sua vida sexual, diminuísse a qualidade de vida, gera uma agressão que tem que internar, sofre um corte, sofre a dor, sofre aquele dano físico que gera um dano psicológico também. Será que é tão caro assim? Se pode evitar tudo isso? E foi bem difícil, porque assim, o médico também tem um dever com o paciente. Eu oferecia a ferramenta, não convencia, até porque eu não ganho nada com isso, mas eu oferecia a ferramenta, o paciente acreditou nas minhas palavras, fez o Oncotype DX, foi o primeiro que eu fiz em Cachoeira, e surpreendentemente, realmente veio um tumor de muito baixo grau. A genética daquele tumor, apesar de o nato patológico dizer que ele era maligno, a genética era extremamente favorável. Optamos por não operar e ele está em acompanhamento. Não que isso vai acontecer sempre. Eu falei para ele, olha, talvez tu vai fazer o exame e vai dizer, não, tem que operar igual. Mas é uma possibilidade. Então, essas coisas estão cada vez mais próximos da gente. Tá? Falando um pouquinho mais só de diagnóstico, tá? Queria falar só, então, sobre a biópsia. Então, quando a gente chega à conclusão, baseado nisso que eu te falei, tua curva do PSA, teu histórico, teu tamanho da tua próstata, teu toque retal, se tiver acesso ao PHI, que é aquele índice de saúde prostática, chegamos à conclusão que, sim, o teu risco de câncer de próstata nesses teus exames não é desprezível. Através de uma biópsia guiada por ultrassom, tira alguns fragmentos da próstata, vai para o nato patológico, e daí a gente tem a resposta se tem câncer ou não. Mas este examezinho aqui está cada dia mais substituindo este aqui. Tá? Eu tive num congresso, no mesmo congresso de 2016, quando eu entrei em contato fui apresentado o Oncotype DX, naquele mesmo congresso,
subiu no palco, na frente de 2.000 urologistas, uma radiologista, tu sabe que médico entre especialidades sempre tem uma rixinha, né? Ela teve o atrevimento a falar à frente de 2.000 urologistas que ela conseguia, com uma chance de 95% de chance, na ressonância dizer se aquelas alterações eram benignas ou malignas, né? Não precisava mais tirar um pedacinho da próstata. E ela estudou os pacientes, na época foram 64 pacientes, e realmente ela conseguiu. Em 95% das vezes, depois ia biopsiar esses pacientes e mostrava lá se era benigno ou maligno e tinha correlação com o que ela enxergava. É uma americana. Hoje, passados aí 2 anos, ainda não está nesse nível, até porque todos os urologistas continuam duvidando, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos ela vai voltar daí com uma casuística de milhares de pacientes e vai resolver esse problema. Então, cada vez mais a ressonância, não uma ressonância comum, uma ressonância de alta definição, multiparamétrica, com utilização de contrastes biológicos, né? O contraste que normal é aquele que tu injeta e faz brilhar lá. Hoje não, são contrastes que tu injeta e só brilha aquelas células que têm replicação de DNA, ou seja, que tem comportamento biológico agressivo, não é mais um contraste genérico, são coisas mais novas. Então, os exames de imagem já provavelmente serão capazes de substituir a invasibilidade de uma biópsia. Em câncer de próstata, a gente está muito, muito próximo disso. Uma ressonância com essa capacidade tem em Porto Alegre, aqui em Cachoeira ainda não, mas tenho certeza que essa tecnologia deve ser cada vez mais próximo da gente. E em relação à biópsia, também já existe isso aqui. Outra coisa que eu vou falar para o meu neto, eu acho que tanto vou falar para ele, meu filho ainda não, porque talvez meu filho já. Acho que deve virar urologista de tanta coisa que eu vou falar para ele. É um absurdo, eu fazia biópsia de próstata, aqui em Cachoeira acabei não fazendo, me dediquei a outras coisas, mas hoje, quando o paciente deita ali no HCB fazer uma biópsia, a biópsia é feita de maneira aleatória. A gente divide a próstata em 12 áreas e se tira fragmentos dessas 12 áreas, torcendo para que a agulha acerte o câncer. Por que isso acontece? Porque a gente não consegue enxergar muitas vezes o câncer. O ultrassom não é capaz de enxergar aquela área. O PSA está subindo mais do que o normal, a gente sabe que lá no meio da próstata está surgindo alguma coisa maligna, tem que ir lá e tem que furar a próstata inteira, tirar o exame e mandar para o patologista. 12 tiros, às vezes 16, isso gera dor, invasibilidade para o paciente. Não é um exame tão doloroso, mas alguém já fez biópsia de próstata aqui? Não? Que bom. Mas não é nada demais, mas é uma invasibilidade. Hoje, a gente consegue fazer a biópsia de fusão. O paciente faz uma ressonância, a ressonância detecta a área de comportamento biológico mais intenso, com esses novos marcadores, esses novos contrastes. Isso é exportado para dentro de um software, que quando o radiologista vai lá biopsiar, por isso que é fusão entre ressonância e ultrassom, ele consegue enxergar isso aqui. A ressonância vai lá e desenha exatamente a área suspeita, e ele vai lá e dá um tirinho. E só tira daquela área suspeita. Então, em vez de levar 12, um tirinho, e a gente quer estudar, porque a gente não quer estudar a próstata inteira. A maioria das vezes, quando a gente detecta cedo o câncer, ele está iniciando num pequeno pedaço da próstata, não é espalhado. Mas a gente tem que fazer isso quando a gente não enxerga. Hoje a gente já tem essa capacidade de enxergar. Só para a gente entender, então, a importância de diagnosticar cedo o câncer, essa é a diferença. Num paciente estágio 1, em 5 anos, 96% deles estão vivos. Num paciente estágio 2, já diminui um pouco. Agora, olha um paciente já metastático. Isso me corta o coração. Você já se colocar na posição, tu acorda de manhã, eu atendo segunda-feira de manhã lá na oncologia. Passado fim de semana, que é um momento de lazer com a família e tal, de manhã eu acordo, vou lá, sento chamo o primeiro paciente às 8h30 lá no Centro Regional de Câncer, senta lá um senhorzinho, veio lá de Encruzilhada, Caçapava, ou até aqui de Cachoeira. Olá, prazer em conhecê-la, primeira vez que nós estamos nos vendo, o senhor veio encaminhado, eu abro a ficha do paciente e descubro que a chance de eu ainda conhecê-la em 5 anos é 35%. Paciente que já chega metastático. Então, é uma coisa que
Nós, médicos, às vezes, pela quantidade, ainda mais quem trabalha com câncer, começa a funcionar a cabeça de maneira mais automática, mas, às vezes, a gente para e pensa nessas coisas, sai um pouquinho daquela realidade e tenta enxergar o que está acontecendo, né, no nosso entorno. Então, um paciente que chega lá metastático, 35% de chance de estar vivo em 5 anos. E olha a diferença, então, para 98% lá em cima. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce, isso salva vidas. Então, falar um pouco do tratamento, falamos sobre diagnóstico, falamos sobre a importância do diagnóstico precoce, as ferramentas que a gente utiliza, tá? E como que a gente trata câncer de próstata. Olha isso aqui. Hoje, tratar câncer de próstata não é uma receita de bolo, não é igual, não é simples, não é fácil decidir. Tem múltiplos tratamentos, múltiplas formas. É mais um passo naquela coisa que eu falei para vocês de individualização. O que eu levo em consideração para definir um tratamento para o câncer de próstata no meu paciente? Vamos lá, várias coisas. Primeiro, obviamente, o estágio da doença, a sua condição de saúde, a sua idade, a sua cultura, aquilo que ele consegue aplicar na sua vida, a sua vontade. Tem gente que é mais corajoso, tem gente que é menos corajoso, tem gente que tem um ímpeto de resolver as coisas mais rápido, tem pessoas que levam um tempo maior para absorver as informações e tomar uma decisão. Os acessos também, né? Tem pacientes que têm mais recursos e têm mais acessos, tem pessoas que têm menos recursos e menos acessos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para programar o tratamento, porque ele não é único. Não é chegar lá igual à cirurgia, não é chegar lá igual à quimioterapia, não é chegar lá igual à radioterapia. A gente tem que levar em consideração tudo isso, porque todas essas ferramentas podem ter bons resultados, desde que elas sejam destinadas ao paciente certo. Tá? E o paciente certo depende de todas essas questões que eu falei para vocês. Tá? Quero destacar só 3 coisas. Primeiro, vigilância ativa. Isso tem se tornado cada vez mais real. Tá? O que é vigilância ativa? Aquilo que eu falei. Subiu o PSA, fez o PHI, fez a biópsia de fusão, veio lá o câncer, fez o Oncotype ou não precisa só fazer o Oncotype, a gente tem dados também para saber a malignidade da doença, não só pelo Oncotype, mas definimos que a chance de que aquele câncer é extremamente pouco agressivo. Vai para casa e deixa ele lá. Nós vamos monitorando ele, tá, ao longo da vida para a gente entender o comportamento biológico dele. Porque provavelmente intervir, fazer uma cirurgia, uma radioterapia, vai te gerar muito mais risco e dano do que aquela própria lesão. Então, hoje a gente já tem uma base de dados, principalmente do Canadá, que começou a fazer isso, na Europa também se faz muito isso, nos Estados Unidos não, para vocês verem como a questão cultural é importante. O europeu ele é mais, tem esse perfil mais conservador, o americano é extremamente intervencionista, pragmático, não, vamos operar, robô, não sei o quê, não se faz tanto, porque o americano não aceita tanto isso. O europeu, eu acho que nós temos uma cultura mais europeia aqui no Brasil, a gente é mais conservador, a gente gosta, às vezes, de tomar decisões mais ponderadas. Tá? Então, existe essa possibilidade e cada vez mais a gente está fazendo. A gente está tentando achar só aqueles pacientes que realmente estão em risco de vida. E câncer de próstata, ter o câncer de próstata não quer dizer que a sua vida esteja em risco. A doença ela pode ser extremamente agressiva e sim, pode te colocar em risco em curto prazo, como ela pode ser uma doença extremamente indolente, de crescimento lento, que não te traz risco nenhum. E a gente tem que diferenciar. Essa aqui é uma foto que eu tirei quando eu estava passando férias, uns 1 ano e meio atrás na França. Fiz essa visita, esse é o professor Jean-Claude, que acho que é o cara na Europa que tem mais experiência com cirurgia robótica. Então aqui, alguém está vendo o paciente aqui? Onde é que está o paciente? Aqui está o cirurgião, aqui está o seu auxiliar, bem preocupadão, ali, perna cruzada, vendo se o professor está fazendo tudo certinho aqui. Lá atrás está o anestesista, sei lá, jogando Tetris no celular. O anestesista é assim mesmo, tá? Anestesiou, acabou, vai tomar café, mexer no celular, está lá. E o paciente, onde é que está? Está aqui embaixo. Tá? E quem está operando é esse monstrinho aqui. Tá? A cirurgia robótica, ela
talvez seja uma coisa que ela chegou tarde demais. Tá? Ela chegou com uma revolução, já quebrou a patente do robô ano passado, então já tem 10 anos, do Da Vinci. Nos Estados Unidos tem 1.200 robôs, aqui no Brasil deve ter uns 20. Lá 80% das prostatectomias radicais já são feitas por robótica, aqui no Brasil menos de 5%, eu acho. O primeiro robô aqui no estado foi no Hospital de Clínicas, em 2014, levei azar, saí em 2013 da residência, o robô chegou em 2014. Mas lá em Barretos, azar também, saí em 2016, o robô chegou em 2017. Em Cachoeira, já falei para o HCB que não vai ter robô. Não porque não vai ter condições, mas espero não precisar dele. É aquela tecnologia que chegou já no momento que a medicina está dando uma guinada para o outro lado. Tá? Mas hoje ela é disparada a tecnologia que mais tem resultados satisfatórios quando o paciente tem que ser operado. Quando você tem que tirar essa glândula lá daquela região, difícil acesso, preservando os nervinhos da ereção, preservando a continência urinária. Ele faz isso, claro, após um certo treinamento, com muita facilidade. Então, ele veio para resolver um problema, que era as sequelas da cirurgia, que, claro, a cirurgia aberta, até essa que a gente faz aqui em Cachoeira, ela já evoluiu bastante, os resultados já são muito bons. Inclusive, o robô custou para passar da cirurgia aberta. Passou agora esse ano, mas ele estava empatando nos resultados, custando 20 vezes mais. Mas ele estava empatando. Agora, na última série histórica, ele começou a melhorar um pouco. Mas é melhorar aquilo que já era bom. A cirurgia aberta que a gente faz em Cachoeira já tem taxas de incontinência e impotência extremamente baixas. Requer experiência de quem faz, requer boa seleção do paciente, talvez esse seja o principal critério. A prostatectomia, que é a cirurgia para câncer de próstata, não é para todo mundo, tem que selecionar bem o paciente. A experiência de quem faz, por isso que é importante, por isso que eu decidi vir para Cachoeira, tinha que ter um centro oncológico do SUS para poder ter volume, para tu poder continuar operando, para que a equipe, o hospital esteja preparada a fazer essa cirurgia, para tu poder oferecer bom resultado. Essa aqui não é uma cirurgia a ser feita de vez em quando, tem que ser uma cirurgia que está sendo feita com bastante volume para manter os bons resultados. E o robô agora começou a melhorar, e começou a melhorar bastante. Né? Acredita-se que ele vai zerar o risco de incontinência e impotência. Mas talvez tarde demais. Né? Eu acredito nisso. Não acreditava há tanto tempo, hoje eu já acredito que provavelmente daqui a 20 ou 30 anos a gente não vai mais estar operando câncer de próstata. Mas está disponível. Tá? Aqui em Porto Alegre, o segundo robô chegou esse ano no Moinhos de Vento, o do Clínicas ainda está funcionando, acho que o Mãe de Deus também vai comprar, Caxias já está comprando, então ele vai começar a disseminar aqui também. A medicina molecular vem avançando demais. Tá? Hoje sim, hoje eu posso te dizer, fazer quimioterapia para câncer de próstata já é um crime social. Tá? O que é quimioterapia? Quimioterapia é hoje pode soar um pouco agressivo, mas dentro do contexto vocês vão entender. Tá? Hoje é um veneno que a gente bota para dentro da veia, tá? Que vai matar todas as células. Mas vai matar a célula benigna, maligna, da próstata, do pulmão, do coração, do sistema imunológico. Vai deixar o paciente com risco de infecção, vomitando, caindo cabelo. E não vai acertar todas as células cancerígenas. Tá? Então, é uma agressão extrema para um resultado pequeno. Mas é o que a gente tinha. Tá? Só que o mundo vai evoluindo, as tecnologias vão evoluindo, e hoje a gente tem as terapias de células-alvo. O que é isso? Tu vai injetar uma substância que ela tem marcadores, que elas vão encontrar as células que elas precisam eliminar, tá? Elas vão entrar dentro do DNA daquela célula e vão destruir ela exclusivamente. Menos efeitos colaterais e mais efetividade. Tá? Então, só para vocês terem noção do que eu estou falando, isso aqui não é novo. Tá? A enzalutamida, que é um anticorpo monoclonal, que é um desses tratamentos imunoterápicos, terapia cell-alvo que eu estou falando, chegou ao mercado em 2012. Tá? E olha o que ela fez. Uma droga. Tá? Essa aqui é a curva de sobrevida de um paciente com câncer de próstata metastático, que já está no osso, que está sofrendo, que é um cara que teria aí poucos meses de vida. Esse é o estudo que marcou o lançamento dela global. Tá?
Aqui a curva de quem usava remédios normais, que a gente chamou de placebo, quimioterápicos normais. Tá? Em 21 meses, menos de 10% estavam vivos, e com uma qualidade de vida péssima, internando por infecções, caindo o cabelo, vomitando, emagrecendo. Nós sabemos tudo isso, a gente vê os pacientes em quimioterapia lá e sabe o quanto que isso é tóxico para o organismo. E os resultados, claro, entre não fazer nada, claro que tem resultado. Mas uma droga só, olha a curva. Tá? Em 21 meses, mais de 50% dos pacientes estavam vivos. Mas não só vivos, qualidade de vida. Bem, peso estável, tá? Convivendo socialmente, bom controle da dor. Tá? Uma droga. Custo disso? Bom, tudo aqui, num país que nem o nosso, tem que ser relevado o custo. Tá? É um custo proibitivo? Hoje eu acho que a enzalutamida deve custar, sei lá, uns 15 mil reais por mês. Tá? Mas como é que a gente vai medir o custo de múltiplas internações, remédios para vômito, o custo social daquele paciente afastado, o custo de qualidade de vida daquele ser humano? Será que não é bem mais de 15 mil reais? Eu acho que sim. Tá? Então, assim, essas drogas elas estão chegando, elas custam caro, mas o impacto que ela gera, talvez consiga financiar o custo dela. O problema é convencer quem vai pagar. Né? Tá? Esse é o grande problema. Tá? Isso não é novo. E não tem quem não tenta convencer. Não acha que não vá lá, os grupos organizados, sociais, falar lá para o governo, falar para os planos de saúde, tentar mostrar em dados, os dados estão aí. Mas a cabeça tem que mudar. Né? A cabeça tem que mudar. E o que está lá na ponta é o reflexo do pensamento da maioria. Né? Não ache que isso é exclusivo, não. É o político, ou é o juiz, ou é o sistema que não consegue entender. O sistema reflete a gente. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa postura. Então, isso aqui está acontecendo. Temos aqui pelo SUS? Não. Como é que se acessa a enzalutamida? Claro, selecionando os pacientes, não é todo mundo que usa. Mas vai lá, vocês sabem bem como é que é essa peregrinação. Vai lá no Ministério Público, vai no juiz, demora, se constrange. Vocês já pensaram? Está doente, tua vida está em risco, tu sabe que tem um remédio que faz essa mudança aqui, e tu tem que ficar indo lá no juiz pedir o teu direito? Vocês já pensaram como é que essa pessoa chega em casa depois de responder um não, ou uma demora, ou um telefone que não toca? E passa um dia, e passa 2, e passa uma semana, e passa um mês, e tu sabe que as tuas células estão crescendo, e o telefone não toca, e o juiz não assina o papel. Eu acho isso difícil. Tá? Então a gente tem que mudar um pouco os nossos conceitos e se colocar um pouco na pele. Isso pode acontecer com todos nós em algum momento. Tá? A Liga, isso que a Liga faz, tá? É essencial. Tá? Eu já vi isso aqui vezes 1000 lá em Barretos, e eu sei o quanto isso pode transformar a vida de uma região, de uma comunidade. Tu transforma a vida de uma pessoa, talvez não repercute tanto, mas de uma, de 10, de 100, de 1000, te garanto que o impacto não é só na vida daquelas pessoas, começa a ter um impacto em toda a comunidade ao entorno delas. Então, se evoluiu a cirurgia, evoluiu também para pacientes em estágio de câncer metastático. Aquele senhorzinho de encruzilhada que senta na minha frente, que eu sei que a chance dele estar vivo em 5 anos é baixa, poderia ser bem diferente se a gente tivesse direcionando o recurso certo para o lugar certo. E é isso que eu queria falar um pouquinho mais tarde. Chegando agora à finaleira, tá? Os recados finais, e eu vou começar a responder a tua pergunta. Tá? Estamos aqui devido ao Novembro Azul. Todo mundo sabe que, chegando próximo aos 50 anos, tem que ir lá no urologista fazer o toque retal, o PSA. Se vende a ideia de que isso tem que ser para todo mundo e feito anualmente, e as mulheres pegam pela orelha, levam o homem lá, e o homem que não for, olha, é preconceituoso e não está cuidando da sua saúde. Tá? Eu acho isso, o Novembro Azul e a questão do rastreamento, extremamente necessária, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente vive num país que apenas 40% das pessoas, dos homens nessa faixa etária, foram a um médico. Não com o intuito só de responder a pergunta, se foi o toque retal, mas ir a um médico. Quando um paciente chega lá aos 60 anos da vida, é a primeira vez que ele entrou num médico,
abre-se um portal ali, eu tenho que utilizar daquele momento mágico para fazer o máximo possível, porque não é só a próstata, não veio uma próstata andando até ali. Veio um ser humano que tem um coração, que tem um pulmão, que tem uma pressão arterial, que tem uma glicemia. Então, é convidar a vir e bater de maneira publicitária num item que botar medo para poder trazer. É irracional, mas na cultura que a gente tem hoje no Brasil é ainda extremamente relevante. E segundo, sim, o rastreamento utilizado com bom senso e discutido com o paciente os riscos e benefícios, mas tem risco de fazer rastreamento? Tem risco. Tem risco de tu sofrer uma biópsia desnecessária, né? Tem risco de diagnosticar um câncer que talvez não vá te matar, tem risco até de ser operado que não precisava. Tem esse risco. Ficar fazendo PSA 3, 4, 5 vezes por ano, tem risco? Se não fizer isso com bom senso, entender a ferramenta, saber para quem aplicar e o método que tem que aplicar, e tu não for pragmático nisso, tu vai agregar algum risco sim. Então tem que ser construído individual. Eu acho que é errado e o que está correto é a forma que era feito, igual para todo mundo de maneira populacional. Nós, urologistas, a medicina já entendeu que não é assim que funciona, é individual. Tu tem que individualizar, discutir e formar com o paciente a opinião se a gente vai fazer rastreamento ou não e definir os critérios de rastreamento. Mas, então, para que servem esses critérios aqui? Homens sem antecedente familiar a partir dos 50 anos, homens com fatores de risco a partir dos 45 anos, esses fatores de riscos. Para quê? Para ir lá no urologista e definir se vamos fazer ou não, como vamos fazer, com que ferramentas vamos utilizar. Não é mais para fazer PSA e toque retal todo ano. É para ir lá e construir uma forma de fazer rastreamento individual para cada um. É um convite a vir até o urologista. Aqui eu botei como é que hoje eu raciocino o rastreamento. Primeiro, eu acho que eu seleciono o paciente. A seleção é feita principalmente com critérios nos fatores de risco. Sempre falo, paciente com 50 anos de idade. Faço os exames, está todos normais. É um paciente caucasiano, né? Não é um paciente afrodescendente. É um paciente sem histórico familiar, é um paciente que está bem, está no peso, cara que se cuida, se alimenta bem, ou seja, não tem aquele fator de risco. Eu falo tranquilamente para ele, olha, volta daqui a uns 3 anos aí. Entre hoje e daqui a 3 anos não vai mudar muita coisa. A agressão que tu tem não vai ocorrer nesse período. Agora chega lá, paciente afrodescendente, diabético, obeso, PSA já meio alterado. Não, tu vem aqui, senta aqui, nós vamos te acompanhar de perto aqui, tu não tem escapatória. Eu vou te olhar com mais frequência, nós vamos fazer mais exames, talvez a gente tenha que pedir uns exames um pouco mais para frente, e a gente vai ter que construir uma forma de te monitorar diferente. Então, é individualizar, através da seleção. Depois, programar, é isso que eu falei. Programar os intervalos de acordo com o risco e, principalmente, iniciar as medidas preventivas. Alimentação, diminuir ingesta de gordura, exercício físico, iniciar uma atividade física periódica. E eu sempre falo aos pacientes, não é para fazer 8 ou 80, né? Geralmente a gente assim, não, sair do médico, faço a dieta, entro na academia, vou me transformar em 1 mês. Não é isso que vai mudar, porque tu vai se transformar em 1 mês e em 2 meses tu vai abandonar. Ninguém consegue se reeducar hábitos da vida inteira em 1 mês só. Tu tem que ir aos poucos adquirindo esse hábito. Né? Uma coisa de cada vez, eu sempre falo para os pacientes, uma coisa de cada vez. Vamos começar com a alimentação. Organiza uma alimentação de cada vez. Organiza o teu café da manhã, depois organiza a tua janta. Organiza os teus hábitos de consumo de álcool. Não pode beber? Não pode, mas te organiza. Te organiza a ser disciplinado em relação à quantidade, à frequência. Eu fumo. Hoje nós temos terapias antitabágicas sensacionais. Não tem cachoeira, ninguém faz. Bom, eu estou dizendo que existe. Existem terapias antitabágicas com grau de sucesso muito alto. Acompanhamento psicológico, remédios, etc., uma série de coisas. Então vai, e tem que ser para ontem? Não. Tu está com 50 anos de idade, vai te organizando, para quando chegar aos 60, tu já está introduzindo esses hábitos na tua vida. Então é uma transformação devagar. E as medicinas preventivas, essas atitudes, elas fazem diferença.
Gerar dados, né? Viu que eu já estou falando isso repetitivamente, mas eu acho que isso é a maior urgência. Tá? Gerar dados é armazená-los e compará-los com o futuro. Isso é de extrema importância. E, principalmente, depois, num segundo momento, compartilhá-los. Tá? Eu acho que a tecnologia está aí, provavelmente isso vai evoluir, mas a gente vai ter que compartilhar os dados. Os dados não são meus, os dados são do paciente. Nessa feira que eu fui, só vocês terem ideia, tem agora uma pulseirinha que serve como um token. Chega lá no consultório, quando passa ali, abre todos os dados para mim. Quando termina a consulta, aqueles dados ficam registrados na nuvem para poder acessar e ficam registrados no token do paciente também. Então, ele carrega esses dados para onde ele for. Se um dia ele mudar de cidade e for consultar um outro urologista que esteja dentro dessa plataforma, não vai ter que trazer aquela sacolinha, que todo mundo entra com a sacolinha lá. Imagina, tem uma consulta, tem mais pacientes, entra a sacolinha, começar a abrir a sacolinha, registrar a sacolinha, tem exame lá, não, em 1982 eu fiz um exame, está aqui já meio borrado, entendeu? Então vai lá, está tudo. Então isso é essencial, por quê? Porque a medicina de precisão ela precisa de dados. Então gerar dados é importante no rastreamento e no segmento, e tomar decisões. Tá? Isso é muito importante. O paciente, quando entra em rastreamento de câncer de próstata, ele tem que saber que, em algum momento, nós vamos ter que tomar decisões. Tomar decisões de quando fazer uma ressonância, tomar decisões quando fazer um PHI, tomar decisões quando fazer uma biópsia, tomar decisões como teu PSA subiu um pouco, acho que não é para biópsia ainda, vai para casa, volta daqui a 3 meses, o que tu acha? Tu está seguro com isso? Está tranquilo? Confia? Então, trocar informações e tomar decisões. Fazer rastreamento é tomar decisões. Não é chegar lá, eu sempre falo, a medicina não é mais aquela coisa daqui desse lado da mesa e daquele lado da mesa. Se eu escrever na receita, pegar o carro e ir até a ponte do Fandango e se jogar, tu vai lá e vai se jogar. Não é isso. É trocar e compartilhar informações e tomar decisões de maneira conjunta. Tá? Então, essa é a forma ideal de fazer rastreamento. Não é só ir lá, toque retal, PSA, vai para casa e volta daqui a 1 ano. Tá? É mais complexo que isso. A realidade aqui em Cachoeira, tá? Eu trabalho nesses 2 ambientes. Tá? E é difícil para mim sair de um ambiente e ir para o outro. É muito difícil. Tá? Eu não fui programado, ou não fui ensinado, ou eu não adquiri conhecimento para fazer essa divisão. Na segunda de manhã eu estou numa medicina, na segunda-feira à tarde eu estou em outra. É muito difícil. Tá? Mas a nossa realidade hoje é que nós temos um centro regional de oncologia, daí agora não vamos comparar mais com a medicina de precisão, vamos comparar com o SUS em geral no país. Tá? Porque daí é uma comparação mais justa. Se a gente for comparar com o que existe, é injusto. Mas vamos comparar com o que existe na maioria das cidades do porte de Cachoeira. Vamos pegar até os nossos pares aqui no interior do Rio Grande do Sul. Temos um centro regional de oncologia, já é uma grande coisa. Tá? Temos uma equipe que já tem 10 anos de experiência em tratamento oncológico, já é bastante coisa. Tá? Temos várias especialidades tratando vários cânceres. Tá? Basicamente, é muito raro a gente pegar um paciente e transferir para outro centro, que tem uma taxa de resolutividade, já é bastante coisa. Tá? Então, isso é bom. O que é ruim? Vamos ter que falar um pouquinho do ruim também. Tá? Vamos lá. Não tem dados. Isso aí é ruim. Eu já falei, já estou cansando de falar, daqui a pouco vou parar de falar, que a gente teria que investir um pouco nisso. Investir é o quê? Primeiro, eu não vou lá perder um dia de trabalho de graça para ficar gerando dados. E a hora do médico é muito caro. Então, contrate uma enfermeira, uma pessoa, e coloque um ser humano pensando exclusivamente nisso todos os dias. Nós não temos ainda. Segundo, investimento em tecnologia. Né? Hoje a gente tem um programa que é integrado. O hospital e o serviço de oncologia usam o mesmo programa. Mas esse programa ele não armazena os dados. E ele não tem ferramentas analíticas dos dados. Eu queria trazer, quando eu fiz o Novembro Azul esse ano, eu até pedi para a Claudiane separar, a Claudiane, a nossa enfermeira, separar os prontuários das últimas 30 prostatectomias radicais que eu fiz.
aqui em Cachoeira. Eu queria analisar e trazer os dados de Cachoeira. Ó, os números são esses. Eu operei 30 pacientes, a cura ocorreu, o estágio da doença era esse na maioria, a cura é esse, incontinência é esse. Eu não consegui. Cheguei lá, tinha uma pilha de 30 prontuários de papel. Eu ia ter que pegar um a um, escrever numa folha, depois levar para casa, fazer tabela de Excel. É impraticável. Né? Isso eu fazia lá na faculdade. Sim, eu era um estudante. Né? Hoje não tem como fazer isso. Tá? E isso é ruim para mim? Não. Eu vou para minha casa, vou continuar trabalhando. É ruim para quem? Para a comunidade. Para a comunidade, nós temos 10 anos de oncologia feita aqui dentro. Sem a gente ter dados, é muito ruim. Tá? É muito ruim. Tá? Então, isso a gente tem que mudar lá. Já que falei, estou cansando de falar, daqui a pouco eu paro. Então, assim, eu acho que nós como comunidade, temos que nos ajudar e temos que ir lá tentar resolver esse tipo de situação. Tá? Então, isso é ruim. Tá? Tem coisas boas e tem coisa ruim. Orçamento, dinheiro, não. Tá? É um centro regional que tem um aporte financeiro que dá conta do recado. Mas há desperdícios. Essa é uma grande questão. Tá? A medicina de precisão ela é cara, a enzalutamida é cara, claro que é cara, mas ela se torna cara porque a gente gasta com um monte de exame que não serve para nada. Tá? Então, os recursos que a gente tem disponíveis, eles podem fazer mais. E eu vi isso na pele. Lá em Barretos, com os mesmos recursos se faz coisas melhores. Mas tem que ter gestão, tem que ter visão crítica e tem que ter responsabilidade do lado de cada caneta também. A gente tem que assumir responsabilidade. Para o médico é muito mais fácil. Pensa comigo, senta um paciente aqui, tu tem os dados e tu sabe que a doença dele já chegou num estágio que eu não tenho muito mais a oferecer. Mas eu tenho que abordar isso com esse paciente, com essa família. Eu tenho que passar essa informação de que daqui para frente a gente só vai gastar recursos desnecessários e fazer aquele paciente sofrer. Tá? E muitas vezes há uma passividade desse lado que não quer se envolver com isso. É muito mais fácil pedir mais um exame, é muito mais fácil dar mais um remédio, é muito mais fácil fazer mais uma quimioterapia, fazer mais uma tomografia, que já fez 15, já que mostrou só que a doença evolui. Então é racionalizar, porque se nós formos lá, se a gente fosse a Singular University, que tem 15 bilhões de dólares, tudo bem, mas aqui não, aqui o dinheiro é contado. Gastar com uma tomografia desnecessária é tirar de uma outra ponta que poderia fazer a diferença. Não é simples fazer isso. Não é simples, é muito difícil, porque envolve ser humano nas duas pontas. Mas hoje a gente tem recursos para poder dar o quê? Dados. Se eu garanto que eu posso convencer mostrando, olha, na nossa experiência, não só pessoal, mas a gente tem dados, não falando diretamente do paciente, com apoio multidisciplinar, psicológico e tudo mais, de a gente conseguir convencer que o melhor é aquilo. Tá? A gente precisa começar a abordar isso. Tá? Outra coisa, pacientes encaminhados de outros lugares que não são oncológicos e que ficam lá fazendo exames. Por quê? Porque a medicina é caótica. O SUS aí é caótico. Eu dou o exemplo de câncer de próstata. Qual é a doença prostática mais frequente? Não é o câncer de próstata, é a hiperplasia benigna de próstata. Crescimento com a idade, sintomas urinários. Muitos pacientes têm que fazer consultas urológicas, tomar remédio e até fazer cirurgia para desobstrução do fluxo. Mas aqui em Cachoeira não tem urologista pelo SUS. O paciente tem que ser transferido lá para Porto Alegre. Entrar numa fila de 2 anos, bom, caos. Só que o PSA dele eleva, é óbvio, sobe por doença benigna. Daí entopem de encaminhamento lá para o Centro Regional de Oncologia de paciente com PSA alterado. Nós temos que gastar um caminhão de tempo e de recursos biopsiando o paciente desnecessariamente, porque eu estou lá naquela ponta, eu já tentei fazer um protocolo e eu não conheço o paciente, chega um papel na minha frente só escrito PSA de 10. Eu digo, olha, a chance de esse paciente ter câncer é muito baixa. Mas eu não vou dizer para ele não vir. Eu não vou dizer, olha, não, fica aí que não é câncer. Ele faz uma biópsia na esquina, é câncer. O que eu tenho que fazer? Traz o paciente, bota lá
encruzilhada, vem até aqui, faz uma consulta. Não tem ultrassom, não tem muita coisa, então tu tem que tomar uma decisão se faz uma biópsia ou não. Faz uma biópsia. Só para dizer que é benigno, só para poder justificar que ele volte para a rede. É uma insanidade. É uma insanidade. É um gasto de recurso desnecessário em grande quantidade. Falta na outra ponta. Mas o sistema é assim. Tem que mudar o sistema. A tecnologia está aí, dados compartilhados. Agora, o poder público também tem que entender as suas responsabilidades. Não pode deixar um paciente com hiperplasia benigna 2 anos na fila e enganar ele dizendo que tem tratamento aqui em Cachoeira. O cara chega aqui, fica 3 meses entre fazer uma biópsia, voltar e eu dar alta para ele, ele continua com o mesmo problema, volta para a fila. Então, essas insanidades é que a gente tem que mudar. Eu tenho certeza que se a gente mudar essas insanidades, sobra dinheiro para a gente dar enzilutamida aqui para quem precisa. Então, essas coisas que a gente tem que mudar. E a gente tem que tentar trazer isso aqui o mais próximo para isso aqui. Tá? Os recursos tem, só tem que ser geridos de maneira adequada. Então, só para resumir, tá? Quem vai pagar a medicina de precisão? Ela mesma vai se pagar. A prevenção sustentável. Achar um problema antes que ele gere um problema maior. Isso é economia de dinheiro, economia de internação hospitalar e tudo mais. Aumento da porcentagem de renda gasta em saúde, isso é muito importante. Tá? Na Europa, a média de gasto do orçamento doméstico, orçamento pessoal de cada pessoa em saúde, é em média 35%. Tá? Eu estou falando aqui da faixa etária a partir de 50 anos de idade. Então, o europeu sabe que o que talvez seja mais importante para ele no seu terço final de vida é ter acesso à medicina de qualidade. Porque isso vai gerar longevidade e qualidade de vida, que eu acho que é o que todo mundo quer no final. Então, ele reserva uma boa parte para isso. No Brasil, a média é 8%. Tá? É 8%. As pessoas... eu acho que tem um pouco também da terceirização dessa responsabilidade. Não, isso é responsabilidade do governo. O governo que tem que me prover isso. Não, isso é responsabilidade do meu plano de saúde, que eu quero pagar barato e que ele me dê tudo. Isso é responsabilidade de não sei quem. Vejo muita pessoas trocando de carro todo ano, e eu vejo isso lá na oncologia, não, carro do ano, tudo certo, confortável, eu acho que quem trabalha tem que ter o seu conforto, mas quando vai acessar a medicina, se contenta com acessar uma medicina mediana, porque ela é barata. Tá? Então, há uma mudança cultural que a gente tem que fazer também. Né? E a medicina que está chegando aí, ela vai proporcionar, se feita com bom senso e exatidão, ela vai proporcionar aquilo que é o sonho da humanidade, longevidade e qualidade de vida. Ontem eu falei para o pessoal também de 20, 30 anos, que eu falei assim, ó, quem de vocês acha que vai passar dos 100 anos? Ninguém levantou a mão. Eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que mais da metade de vocês vão viver com 100 anos de idade. A média da expectativa de vida ela vai mudar radicalmente. Tá? E outra coisa, a concepção que a gente tem sobre a nossa saúde é o que a gente se baseou nos meus avós, nos avós dos avós, é que se guarda, se preocupa porque o corpo vai adoecer, eu vou ficar incapacitado, e às vezes vou ficar incapacitado durante 10 anos, 20 anos antes de morrer. Isso vai mudar radicalmente. Tá? A medicina nova ela vai proporcionar tu viver mais, de melhor qualidade, e a incapacidade física e a morte ela vai ficar cada vez mais próxima. Ou seja, nós vamos viver bem, ter capacidade de pensar, de se locomover, estarmos bem fisicamente por um bom tempo, e quando nós adoecermos é porque realmente o tempo entre ir para uma cama e morrer vai ser muito curto. Então, nós vamos ter capacidade de produtividade cada vez maior. Então, a gente também tem que entender que estamos caminhando para isso. Tá? Barateamento das tecnologias, elas vão estar cada vez mais baratas. Só para vocês terem noção, a primeira cirurgia robótica aqui no Brasil custou R$120 mil. Hoje, tu faz no clínicas, acho que só o pacote cirúrgico ali, acho que é 12 mil. Tá? Então, a queda aí de R$100 mil em 10 anos. E as coisas vão ficando mais baratas. Tá? O Oncotype DX era absurdamente caro. Hoje tem na Fleury ali por $3 mil. Garanto que daqui a 1, 2 anos já vai ter por valores bem mais acessíveis. Então, a tecnologia está perdendo preço rápido, então ela vai chegar mais próximo da gente.
Então, o barateamento das tecnologias vai se pagar, mas eu acho que disparadamente o que mais vai fazer diferença é isso aqui, ó. Diminuição dos desperdícios. Eu te garanto que é muito melhor pedir um exame que custa R$3.000 do que pedir 100 exames que custam... pedir 3.000 vezes um exame que custa R$100, mas que não serve para nada. E isso acontece todos os dias. A gente pede um monte de exame que não impacta em nada na qualidade de vida do paciente, não traz dado que gera nenhuma diferença radical. Tá? E daí, quando a gente tem um exame que pode mudar, que pode dizer que aquele paciente não precisa operar, daí a gente se assusta. R$3.000 no exame, que absurdo. Mas junta toda aquela papelada na sacolinha lá, vê quanto dinheiro não foi ali. Então, é culpa também do médico? Não, a gente vive uma medicina imprecisa, com poucos dados. Acabei de falar, a gente não tem dado. A gente toma decisões ali baseado em coisas muito pouco precisas, então a gente acaba pedindo exame desnecessariamente. A medicina de precisão vai voltar, dar um passo para trás. Não é a quantidade de exame que faz diferença, é a qualidade do exame. A seleção exata do recurso necessário para a pessoa certa, no momento certo. Esse é o sonho da medicina de precisão. É o recurso certo, no momento certo, para a pessoa certa. É isso que a gente tem que buscar. E a gente só vai conseguir isso através dos dados. A gente tem que ter dados para poder acertar isso. Claro, isso é muito difícil, mas a gente tem que começar a convergir nessa direção. E daí não vai soar tão absurdo tu gastar muito com o exame, porque vai ser um exame que realmente pode gerar uma diferença muito grande. Tá? Bom, desculpa ter passado do horário, queria agradecer a paciência de todo mundo. Tá? Essa era a mensagem que eu queria trazer um pouco um olhar para o futuro. Eu acho que isso que a gente tem que começar a fazer aqui em Cachoeira, no mundo inteiro, todo mundo está olhando para frente. Não vim aqui falar só mais do mesmo. Eu acho que eu tomei como uma missão própria, a cada ano, eu fazer coisas novas dentro da minha profissão, que seja coisa pequena ou grande, depende do conhecimento que tiver disponível, mas tem que se forçar a estar mudando. No mundo que gera tanto conhecimento e tanta evolução, tu continuar fazendo as mesmas coisas sempre, soa um pouco absurdo. A gente tem que estar sempre em busca de tentar fazer as coisas diferentes, a gente tem que ser corajoso também e olhar as coisas diferentes e colocar isso na nossa realidade. Às vezes isso é o mais difícil, né? Eu poderia ter ido para São Paulo, ter visto tudo aquilo e voltado aqui e não ter mudado a minha cabeça, me acostumar com a minha realidade aqui, que não está ruim, mas a gente tem que estar instigando sempre a fazer coisas novas. Queria agradecer a paciência, queria agradecer a Liga, queria agradecer o Sicredi, parabenizar pelo espaço. Viu que eu gosto de falar, se tu me deixar com esse brinquedinho aqui, a gente pode fazer bastante coisa. E eu estou aberto a perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigado. E a causa óbita. Óbvio, uma vontade própria, que isso nos ajuda muito, né? Mas eu entendo que a nossa cultura tem que mudar também. Também, eu acho que isso aí, assim, o Sim Câncer não se conseguiu, desde 2005 até hoje. Tem uma plataforma pronta. Prontinha, só lançar os dados. E a gente não consegue E não alimentá-la, consegue. né? Não.